amigos! Bem-vindos de volta! Então, hoje vamos dar continuidade ao vídeo sobre orações subordinadas substantivas. Então, já deixa seu like aí, se inscreve, compartilha e ativa o sininho. Continuando de onde paramos, vamos para as orações subordinadas substantivas objetivas diretas, que, como o próprio nome já diz, elas vão exercer a função de objeto direto. O que é um objeto direto? O objeto direto, ele vai completar o sentido dos verbos transitivos diretos. Então, se você não lembra o que é um verbo transitivo direto, eu vou deixar aqui no card de informações o meu vídeo explicando sobre isso. Vai lá dar uma olhadinha para você entender, tá bom? Então, acompanhe aí comigo. Como ela vai exercer a função de objeto direto, ela não vai ter preposição, porque ela vai se ligar diretamente ao seu complemento, tá bom? Então, temos aí a frase: desejamos que a pandemia acabe. Vamos dividir esse período, no meio, ali na conjunção que. Então, na oração principal, temos o verbo desejar. Quem deseja, deseja alguma coisa. Deseja o quê? Então, o complemento do verbo desejar está na oração subordinada. E como esse verbo é um verbo transitivo direto, quem deseja algo, a oração subordinada vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta, tá bom? As orações subordinadas substantivas objetivas indiretas vão seguir a mesma lógica. Porém, as objetivas indiretas precisam de preposição. Então, vamos lembrar quais são as preposições? Olha aí. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Como eu disse no outro vídeo, repito, você não precisa decorar isso daí, tá? Só ter noção de quais são. Então, vamos lá para a frase. Ela gosta de que você venha. Vamos dividir a frase aí na preposição. De que você venha é uma oração subordinada. Agora, vamos para a oração principal. Ela gosta. Quem gosta? Gosta de alguma coisa. Gosta de quê? Então, o complemento do verbo gostar está na oração subordinada. E como o verbo gostar pede preposição, a preposição de, ela vai ser, a oração subordinada vai ser uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, porque o seu complemento pede um objeto indireto. Tudo bem? Agora vamos para orações subordinadas substantivas predicativas, que vão exercer a função de predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito, ele é um termo que vai estar no predicado e sempre vai atribuir uma qualidade ao sujeito. E o sujeito e o predicado sempre vão estar ligados por um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? Olha aí. Nós temos os verbos ficar, estar, permanecer, ser, parecer, andar, continuar e tornar-se. Eles são verbos que vão sempre ligar o sujeito com o predicado, e aí sempre que o predicado for ligado ao sujeito por esses verbos, ele vai ser o predicativo do sujeito. Por exemplo, Luana é especial. Qual que é o sujeito da frase? Luana. E qual que é o predicado? É especial. Se está vendo que entre o sujeito e o predicado tem um verbo de ligação aí no meio, que é o verbo é, Luana é especial. Então, como esse verbo está ligando o sujeito com o predicado, é um predicativo do sujeito, tá bom? Então, as orações subordinadas substantivas predicativas vão ter essa função. E é fácil reconhecê-las, porque sempre que você olhar para a frase e ver ali um verbo de ligação, você já mata a charada e já vê que ela é predicativa. Vamos para o exemplo. Temos aí: o problema é que o racismo cresce a cada dia. Então, vamos aí cortar o período no que é a conjunção, e vamos para a oração principal. O problema é, temos aí o sujeito, o problema. O problema é o quê? O complemento são a oração subordinada. E você vê que o complemento se liga ao sujeito por um verbo de ligação. Se tem um verbo de ligação aí, é porque vai ser uma oração subordinada predicativa, tá bom? Agora vamos para a nossa última, que é a completiva nominal, que tome muito cuidado para você não confundir
com o objeto indireto, com a objetiva indireta. Por quê? A completiva nominal, ela também vai se ligar uma à outra por uma preposição. Só que atenção, as completivas nominais, elas exercem função de complemento nominal. O que é um complemento nominal? Complemento nominal, ele vai completar um substantivo. Ele vai dar uma característica a um substantivo ou a um adjetivo. Então, por exemplo, temos aí essa frase, ó. Tenho medo de que o avião caia. Então, vamos cortar aí esse período na preposição de. Tenho medo, barra de que o avião caia. Olha a oração principal. Tenho medo. Tem sujeito aí nessa oração? Tem. Sujeito oculto, eu. Eu tenho. Quem tem? Tem alguma coisa. Tem o quê? Medo. Então, a palavra medo é um objeto direto. Se na oração principal eu já tenho objeto direto, então a oração subordinada não pode ser objetiva direta. E aí vamos ver. A oração subordinada aí, de que o avião caia, está completando a palavra medo ou está completando o verbo? Está completando a palavra medo, porque a pessoa tem medo de que o avião caia. Então, essa que é a diferença do complemento nominal para o objeto indireto. O complemento nominal, ele vai completar um nome, ou seja, o substantivo ou adjetivo. Já o objeto indireto, ele sempre vai se ligar ao verbo. E nessa frase aí, a oração subordinada, ela complementa o substantivo abstrato medo e não o verbo ter, tá bom? Aí embaixo aí eu coloquei um exemplo de objetiva indireta para vocês terem a diferença, ó. Confio em que pense. Aí nós dividimos o período na preposição em. Vamos para a oração principal. Confio. Quem confia? Confia em alguma coisa. Confia em quê? Em que pense. O objeto indireto não está na oração principal, está na oração subordinada. Então, vai ser uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, né? E a oração subordinada substantiva está completando o verbo, não está completando nenhum substantivo ou adjetivo, tá bom? Então, agora nós vamos fazer algumas atividades. Atividades não, vamos ver alguns exemplos para ficar fixado aí na sua cabeça. Frase número 1 aí, ó. Esses exemplos eu peguei da gramática do Mazzaroto, tá? As referências estão na descrição do vídeo. Frase número 1. Meu Deus, por que abandonaste se sabias que eu não era Deus? Uma frase aí do Drummond, né? Então, onde está de rosa aí é a oração subordinada. Como que eu vou conseguir classificá-la? Primeiro, nós sabemos que ela é subordinada porque as duas orações dependem uma da outra para fazer sentido, tá? E como que eu vou saber que ela é substantiva? Você lembra que eu falei que as orações subordinadas substantivas sempre vão ser introduzidas pelo pronome que ou se? E nesse caso aí, a oração subordinada que está em rosa está introduzida pela conjunção que. E lembra que eu falei também que eu posso trocar a oração subordinada por isso? Porque aí, se der certo, ela é uma substantiva? Então, vamos trocar a parte de rosa por isso. Meu Deus, por que abandonaste se sabias isso? Deu certo? Eu sei que então é uma oração subordinada substantiva. Agora vamos tentar classificá-la. Vamos fazer aí a pergunta ao verbo saber, que está antes da conjunção que. Meu Deus, por que abandonaste se sabias? Quem sabe? Sabe alguma coisa. Sabe o quê? Que eu não era Deus. Então, o complemento da oração principal está na oração subordinada e como não tem preposição ligando as duas, ela vai ser uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Muito bem. Frase número 2. Nunca duvidei de que estivessem certos. Vamos lá. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Duvida de quê? De que estivessem certos. Então, como as duas orações estão ligadas por uma preposição e o complemento da oração principal está na subordinada, eu sei que ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, porque a subordinada complementa o verbo duvidar, tudo bem? A3, que é quase igual a 2.
Não tive dúvidas de que estivessem certos. Vamos fazer a pergunta ao verbo. Quem tem? Tem alguma coisa. Tem o quê? Dúvidas. Então, na oração principal, eu tenho o objeto direto. Se eu já tenho o objeto direto na oração principal, quer dizer que a subordinada não pode ser uma objetiva direta. Então, vamos lá. A oração subordinada, de que estivessem certos, está completando a palavra dúvida ou está completando o verbo ter? Está completando a palavra dúvida, né? Porque a pessoa não tinha dúvidas de que estivessem certos. Se está completando a palavra dúvida, dúvida é um substantivo abstrato. Então, por isso que essa frase aí é uma oração subordinada substantiva completiva nominal, porque a subordinada está completando um nome, completando o substantivo, tá? 4. Acontece que meu coração ficou frio. Vamos para a oração principal. Acontece. Eu tenho sujeito na oração principal? Não. Se eu não tenho sujeito, aonde que eu vou achá-lo? Vou achá-lo na oração subordinada. Então, sempre que meu sujeito estiver na oração subordinada, ela vai ser uma oração subordinada substantiva subjetiva. Muito bem. E a última frase, que eu não sou mais digno dela, é a verdade. Já bate o olho aí no verbo de ligação ser, eu já sei que ela vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa. Muito bem. Bom, pessoal, então terminamos as orações subordinadas substantivas. Obrigada pela paciência e até o próximo vídeo. Tchau!